Saúdo você com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um vídeo aqui no seu canal Aprendendo Bíblia. Já se inscreveu aqui no meu canal? Ainda não? Se inscreva, participe aí junto comigo, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas pela Palavra de Deus, pela santidade, por aquele que nos trará a vida eterna. Você está certo disso? Você tem certeza que Cristo vai te ressuscitar dentre os mortos e te levar à vida eterna? Então sigam fazendo a vontade dele. Amados, meio tarde estou fazendo esse vídeo, mas eu faço não em ar de trazer polêmica à tona, mas em áreas de trazer ensinamento para a tua vida. Pois bem, vocês acompanharam aí a grande polêmica e a grande chuva de pessoas para poder cancelar a cantora Bruna Carla, que deu uma declaração em dezembro de 2021, mas essa declaração veio à tona agora no meio de 2022 por conta de toda essa mobilização de pessoas fazendo as paradas a favor do movimento LGBT e também todas as campanhas e tudo mais, que eu acho que até de certa forma são um reforço que a sociedade quer fazer para dar certa proteção para esse grupo de pessoas que decidem ter essa prática, que decidem viver a vida dessa maneira, sendo atraídas por pessoas do mesmo sexo que elas. Infelizmente há muita violência contra essas pessoas, há muita discriminação e eu acho isso muito feio. Porém, eu creio como cristão que isso não nos dá o direito de concordar e aplaudir tais práticas. Afinal, não sou eu que estou dizendo. Se eu sou cristão, é porque eu sigo a Jesus Cristo, é porque eu sirvo a Deus, que na minha concepção é o meu mestre, Ele é o meu Criador. Se eu estou aqui, eu olho para essa beleza de universo, de mundo, é porque Ele criou tudo. E Ele tem uma sabedoria muito superior do que a minha. E da boca dele sai que isso não é bom para o ser humano, que isso é uma prática ruim para o ser humano, que não é isso que Ele quer para o ser humano. Independente se você quiser chamar de pecado ou não, eu chamo assim também, mas é uma prática que Deus não compactua, não acha correto. E toda essa polêmica que foi gerada em volta da Bruna Carla, isso só vai cada vez aumentar mais. E vai chegar um momento que os cristãos vão ser totalmente acuados e perseguidos, provavelmente por conta disso. Quer saber por quê? A Bíblia nos mostra um pouco disso. Há mais ou menos uns 7 ou 8 anos, eu estudo o livro de Apocalipse. Eu já li o livro umas 3 ou 4 vezes, fora as partes que eu estudo, pego isoladamente ali para estudar. E na parte onde está falando a respeito de 2 testemunhas no livro de Apocalipse, mais especificamente Apocalipse 11, 2 testemunhas que são enviadas por Deus, fala a respeito de uma praça da grande cidade, que ela é explicada um pouco mais lá em Apocalipse 17, Eu não vou esmiuçar aqui, até porque os assuntos são muito extensos, mas essa praça, curioso é ver que ela se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Espiritualmente a praça se chama Sodoma e Egito. O que isso quer dizer? Bom, Egito, nós sabemos muito bem a respeito das práticas que eles tinham, que era a idolatria, era a negação total de Deus e a rebeldia contra Deus. Veja, por exemplo, o faraó, quando Moisés diz para ele libertar o povo, e eles tinham como prática escravizar o povo. Então, se espiritualmente se chama Egito, então é porque talvez espiritualmente nós vamos ter um local, uma sede, ou então até mesmo uma capital no mundo que vai começar a englobar todas as práticas dela para fazer assim, vamos dizer aí, politicamente falando, uma nova ordem mundial.
né? E a Bíblia nos mostra que, sendo espiritualmente Egito, ela pode ser rebelde contra a palavra de Deus, teimosa, resistir mesmo levando os castigos, escravizar o povo de certa forma e viver da idolatria. Mas e Sodoma? Ela espiritualmente se chama Sodoma. O que será que quer dizer isso? Eu acho que muitos de nós já ouvimos falar da história de Sodoma e Gomorra na Bíblia, né? Que está relatado no Antigo Testamento. Inclusive, é objeto de pesquisa de arqueólogos hoje em dia. Alguns já dizem até que encontraram esse local, segundo os mapas bíblicos, segundo os mapas históricos, e foram até o local, encontraram vestígios de terra queimada, de sal, enfim, mais ou menos aquelas coisas que são ditas na Bíblia. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. O fato é o que aconteceu em Sodoma. Qual que era o pecado de Sodoma? Porque nós sabemos que ela foi destruída com fogo do céu, porque o seu pecado era muito grande, era muito abundante e incomodou demais a Deus. E aí Abraão pede para que Deus tire o primo dele de lá, Ló, e a sua família, e Deus tira através de 2 anjos. Mas esse episódio, no momento que os anjos chegam na casa de Ló, é que é curioso e a gente consegue entender qual seria o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia não fala, o pecado era este. A Bíblia nos deixa evidências segundo a história, os relatos, ali aquele enredo do que aconteceu. Repare bem, esses 2 anjos, provavelmente homens fortes, formosos, chegaram com Ló na sua casa. E os homens da cidade perceberam que Ló estava chegando com aqueles 2 homens. E os homens foram para a frente da casa de Ló, bater na porta e incomodar Ló, pedindo para que Ló levasse aqueles 2 homens para conhecer aqueles homens lá de fora. Traga eles para fora para que conheçamos. Talvez o conheçamos na nossa linguagem, na nossa cultura hoje, soe algo bem comum, mas naquela época a palavra conhecer uma pessoa, principalmente quando falava e fulano conheceu cicrana, queria dizer que ele teve relações com aquela pessoa. Não sempre era assim. Alguns momentos conhecer poderia significar simplesmente como a gente entende hoje. Mas a própria Bíblia, no nascimento de Jesus, lá fala que José não conheceu Maria até que o filho nascesse. Está exatamente se referindo ao relacionamento entre os 2. Eles pedem para que esses homens viessem para fora, para que eles conhecessem aqueles homens. E o mais curioso é que Ló sai desesperado, fecha a porta atrás e fala: por favor, não façam nada com esses homens que estão aqui. É como se Ló já soubesse o que eles queriam. Talvez esse conhecer seria exatamente isso, ter relações. E mais ainda fica evidente porque Ló fala bem assim: se vocês quiserem, eu tenho uma filha aqui que nunca conheceu homem, ou seja, é virgem. Se vocês quiserem, peguem ela e façam o que vocês quiserem com ela. Olha só que curioso, irmãos. Provavelmente o pecado de Sodoma e Gomorra era as práticas homossexuais. Tanto que a Bíblia fala de sodomia ou dos sodomitas, homens que gostavam de ter relações com os outros homens. E a Bíblia nos mostra que haverá uma cidade no futuro, no fim dos tempos, que se chamará espiritualmente Egito e também Sodoma. Vocês lembram bem? Pois é, irmãos, cada vez mais a perseguição e a hostilização contra os cristãos, aqueles que guardam a palavra de Deus, vai se intensificar. Muitos, infelizmente, vão ficar pelo caminho, vão negar a Deus e a sua palavra em prol de encontrarem em si mesmos vamos dizer assim, alguma vantagem para serem aceitos pela sociedade ou para não serem perseguidos, nem ele nem a família deles. Mas e você? Será que você está disposto a negar a tudo isso que o mundo te propõe, ser perseguido, ser taxado de louco, ou quem sabe até, como no 1º século ou em alguns países aí do mundo, perder a própria vida em amor à palavra de Deus? Reflita nisso. A palavra de Deus é justa, verdadeira e fiel.